Boa tarde, turma. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa última revisão, né? Vamos terminar o conteúdo que comecei semana passada, que é Sociedade Anônima, tá? Falei um pouco sobre a Sociedade Anônima na revisão passada e agora vou explicar sobre os órgãos da Sociedade Anônima, né? Então, deixa eu compartilhar o material aqui com vocês, beleza? Compartilhar tela, né? Bom, vamos lá. Uma breve revisão aqui, né, da nossa aula passada, beleza? A gente viu que sociedade anônima são grandes empresas, né, denominadas companhias. Quando se fala em sociedade anônima, turma, pensem naquela empresa que é extremamente grande, é aquela empresa gigante mesmo, como, por exemplo, o Banco Itaú, o Nubank, né, as instituições financeiras, esse tipo de empresa, beleza? Essas são conhecidas como sociedade anônima, né, como companhias, tá? As suas características são que são sociedade de capital, portanto, elas não são de pessoas, né? Então, não interessa quem é a figura do sócio, interessa o montante aplicado por ele no investimento, beleza? Porque é uma sociedade de capital, ao contrário da sociedade limitada. Vocês lembram disso das aulas passadas, né? Ela é criada através de um estatuto social, outra diferença também em relação à sociedade limitada, né, que é criada através de um contrato social, né? Então, portanto, é denominada como sociedade estatutária, beleza? Ela pode ser classificada em sociedade anônima aberta e sociedade anônima fechada, né? E o que diferencia isso é que a sociedade anônima aberta, ela negocia os seus valores mobiliários, né? Isso é, as suas ações no mercado de capitais, na bolsa de valores, né? Lembrem-se que a bolsa de valores, a única aqui do Brasil é a chamada B3, né? Que fica em São Paulo, beleza? Bom, a responsabilidade dos sócios é altamente limitada, tá? Em hipótese alguma, né? O patrimônio pessoal dos sócios dessa sociedade anônima, né, dos acionistas, aqueles que detêm as ações da sociedade anônima, o patrimônio deles não vai, né, ser atingido, beleza? Em hipótese alguma. Portanto, ela é ainda mais limitada do que a própria sociedade limitada, né, que tem esse codinome, né? Não há como se ter responsabilidade pessoal do acionista, beleza? Lembrem-se disso, tá? Portanto, como eu disse, ela negocia os valores mobiliários, né, no mercado de capitais, tá? Esses valores mobiliários são títulos emitidos pela companhia, beleza? São colocados à venda no mercado de capitais e essa sociedade anônima, né, as companhias, elas colocam os títulos, esses valores mobiliários à venda no mercado de capitais conseguir recurso, para conseguir dinheiro em seu cofre, né, em seus cofres, beleza? Portanto, é assim que ela vai conseguir investimento dos acionistas, tá? Vendendo valores mobiliários no mercado de capital, tá? Então lembre-se, né, que o mercado de capital é a bolsa de valores aqui no Brasil, né, a B3, que fica em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu expliquei também sobre os valores mobiliários, né? Errado a gente falar que valores mobiliários necessariamente são ações, tá? Existem alguns tipos de valores mobiliários. Obviamente, né, que 90% são ações, mas existem, por exemplo, debêntures, né, que eu disse que nada mais são do que empréstimos, né, empréstimos de acordo com o mercado de capitais é essa empresa, beleza? Que vai ser estabelecido taxa de juros, forma de prazo de resgate, tá? Portanto, é altamente confiável também, né? Você comprar debêntures e não ações, tá? Outro valor mobiliário também são as partes beneficiárias, né, que confere ao titular do direito desse título, né, o titular, ele participar dos lucros da companhia, mas por um determinado período. Lembrem-se, né, que para questões de prova, esse período não pode extrapolar 10 anos, tá? Portanto, o titular de partes beneficiárias, ele não vai poder se beneficiar dos lucros daquela companhia por mais de 10 anos, tá? Isso é cláusula legislativa, beleza? Portanto, não poderá se beneficiar desses lucros por mais de 10 anos o titular da parte beneficiária, beleza? Outro também valor mobiliário são os bônus de subscrição, tá? Que vai conferir ao proprietário o direito de subscrever novas ações no momento de sua emissão, né? Portanto, ele vai ter preferência na compra. E qual é o benefício de comprar bônus de subscrição? A partir do momento que você tem preferência na compra, logo após aquele título ser emitido, né, o preço vai ser o preço de emissão e não o preço de venda no mercado de capitais, né? Portanto, será bem mais barato e assim que for disponibilizado no mercado de capitais, você vai vender aquele valor mobiliário por um preço bem mais alto, né? Portanto, é totalmente vantajoso também o bônus de subscrição, né?
Bom, mas lembrem-se que não é tão importante o bônus de subscrição, perto de beneficiários e debêntures. O mais importante, realmente, dos valores mobiliários são as ações, beleza? Então, deem preferência para as ações na hora do estudo, para a prova de vocês, que é na quinta-feira, beleza? Agora vamos entrar nos órgãos da sociedade, né? Vou falar mais devagar aqui, prometo ser rápido, né? Beleza? Portanto, existem alguns órgãos dessa sociedade. Como eu disse, a sociedade anônima, por ela ser uma empresa muito grande, né? Por serem grandes companhias, elas vão ser estruturadas como se fosse um estado mesmo, tá? Então, portanto, vai ter um órgão de administração, vai ter uma diretoria, né? Que vai ser quem vai dirigir aquela companhia, vai ter o conselho fiscal, beleza? Que vai ter o conselho fiscal que vai fiscalizar as atitudes dos diretores, beleza? Portanto, existem alguns órgãos, tá? Mas o órgão principal é a Assembleia Geral, beleza? A Assembleia Geral, gente, ela é um órgão máximo, tá? De uma sociedade anônima, tá? Todos os acionistas têm direito a participar, beleza? Dessa Assembleia Geral. Ela pode ser ordinária ou extraordinária, né? Ordinária normalmente ocorre anualmente, beleza? E a extraordinária, não, tá? É o órgão máximo, tá? Portanto, todos os acionistas eles vão participar, tá? Os assuntos mais importantes são levados à Assembleia, tá? Por exemplo, incorporação, fusão, alteração no estatuto, tá? Eles vão poder ser levados à Assembleia para que todos os acionistas participem, beleza? Dessa sessão na Assembleia Geral, que pode ser tanto ordinária ou extraordinária, tá? Ordinária normalmente para aprovar contas, né, dos diretores, beleza? Que vai ser convocada normalmente anual, né? Normalmente anualmente, beleza? Mas pode ser extraordinária para conversar sobre para falar nessa Assembleia Geral, para que a pauta seja algum outro tópico, né? Por exemplo, incorporação, fusão ou até alteração no estatuto da sociedade anônima, beleza? Próximo órgão aqui da sociedade anônima é o Conselho de Administração, tá? Bom, qual a função, né, do Conselho de Administração? Bom, esse conselho vai criar planos e estratégias de negócios, né, de desenvolvimento, para que a sociedade anônima cresça, para que a sociedade anônima fique cada vez mais rica e gere cada vez mais lucro aos seus acionistas, beleza? Portanto, é composto por algumas pessoas, né, por poucas pessoas de alta confiança naquela sociedade anônima, beleza? O mínimo é de 3 integrantes, tá? Pode ter mais, mas o mínimo que pode compor esse conselho são 3 integrantes, tá? Podem ser acionistas ou não. Portanto, sempre serão pessoas físicas, tá? Nunca pessoa jurídica, mas não necessariamente essa pessoa física vai ser acionista, beleza? Então coloquem isso na cabeça, tá? Mínimo de 3 integrantes, eleitos pela Assembleia, beleza? Portanto, a Assembleia vai eleger os membros do Conselho de Administração, tá? Que terão mandatos de até 3 anos. Pode ser menos? Pode ser menos, mas o máximo de 3 anos, e é possível recondução, é possível a reeleição, beleza? Então lembre-se que eles serão eleitos, escolhidos perante a Assembleia, tá? A Assembleia vai escolher os membros do Conselho de Administração, que não poderão ficar mais do que 6 anos, então, né? É possível reconduções, né? 3 anos, né? E pode haver recondução. Lembrem-se que sempre pessoa física e não necessariamente acionista, tá? Gente, o Conselho de Administração, ele é um órgão obrigatório? Ele é um órgão obrigatório, né? Para sociedade anônima, aberta, beleza? Portanto, lembrem-se, tratando-se de sociedade anônima aberta, o Conselho de Administração é um órgão obrigatório, tá? Agora, é facultativo para fechada, beleza? O Conselho de Administração é facultativo para a sociedade anônima fechada, ou seja, aquela que não negocia os seus valores imobiliários no mercado de capitais, não necessariamente precisa ter um conselho de administração, tá? Bom, agora vamos ao próximo órgão aqui, que é a diretoria. Não confundam conselho de administração com diretoria, tá? O conselho de administração, ele vai criar planos e estratégias de negócios, beleza? A diretoria, ela vai efetivar esses planos, vai efetivar a estratégia, tá? Então, quem bota a mão na massa mesmo vai ser essa diretoria. Portanto, o conselho de administração, ele só vai criar estratégias e planos de desenvolvimento, mas quem vai efetivar, quem vai comandar esses planos, essas estratégias, não é o conselho, e sim a diretoria, beleza? Portanto, toda sociedade anônima, independente de aberta ou fechada, ela deve ter ao menos uma diretoria, tá? Gente, normalmente as grandes sociedades anônimas, né, as grandes companhias,
elas vão ter várias diretorias, tá? Jurídica, marketing, financeira, RH, expansão, compras. Esses são alguns exemplos de diretoria. Portanto, o Itaú, ele vai ter várias diretorias. Pode ter a diretoria jurídica, pode ter a diretoria de marketing, a diretoria financeira, a diretoria de RH, a diretoria de expansão, compras e várias outras, beleza? Esses são alguns exemplos, tá? Bom, para ser diretor, né, assim como para ser membro, né, do conselho de administração, não é obrigatório que seja pessoa física, portanto, uma pessoa jurídica não pode dirigir, né, uma grande empresa, mas então é obrigatório que seja pessoa física, mas não necessariamente acionista. Portanto, essa pessoa física, esse diretor de algo, né, de alguma diretoria, ele não necessariamente precisa ser acionista. Gente, quando se fala nas grandes empresas e nesses cargos de diretoria das grandes empresas, nós estamos falando aí fala-se, né, em diretores que ganham mais de 150, mais de 200 mil reais, né, num cargo desse, beleza? Portanto, essas grandes empresas pagam muito bem aos seus diretores, tá? Bom, outro órgão aqui é o Conselho Fiscal, tá? É um órgão de fiscalização da diretoria e do Conselho de Administração. Portanto, há corrupção, gente, dentro de uma grande empresa, porque é muito dinheiro entrando, são muitas pessoas comandando, são muitas pessoas, são muitos integrantes. Portanto, é óbvio que vai haver corrupção, há corrupção em empresas privadas, tá? Isso é uma mentira, às vezes, que as pessoas falam, quando é empresa pública, vamos privatizar que vai acabar com a corrupção. Isso é falácia, tá? Não acaba com a corrupção de maneira alguma. Inclusive, pode até ter mais corrupção dentro de empresa privada do que de empresa pública. Portanto, há um conselho que fiscaliza, né, as atitudes da diretoria, as atitudes de quem está ali presidindo, né, aquela companhia, inclusive do conselho de administração. O conselho fiscal vai fiscalizar também os planos criados pelo conselho de administração, tá? Isso é de competência do conselho fiscal. Portanto, é um órgão de fiscalização da diretoria e do conselho de administração, tá? Os membros, eles também vão ser eleitos por assembleia. Agora, gente, lembrem-se, né, isso aqui é importante, né? O conselho fiscal, ele é um conselho reduzidíssimo, tá? É totalmente reduzido ao número de pessoas, beleza? Portanto, o mínimo 3 pessoas e o máximo 5, tá? Obviamente, 4 não pode ser, né? Porque precisa ser número ímpar, mas mínimo de 3 pessoas e máximo 5 pessoas vão fiscalizar as atitudes dos diretores, né? E os planos criados, as estratégias criadas pelo Conselho de Administração. Portanto, a diretoria vai ter que prestar contas e o Conselho Fiscal vai exercer o seu poder de fiscalização, né, à diretoria, as contas prestadas pelas diretorias, né, para que evite corrupção e desvio e tudo mais. Beleza? Agora, obviamente, não podem ser membros do Conselho Fiscal diretores e conselheiros, né? Portanto, quem faz parte do Conselho de Administração, obviamente, não pode fazer parte do Conselho Fiscal. E quem é diretor, obviamente, também não pode fazer parte do Conselho Fiscal. Por quê? Porque o Conselho Fiscal vai justamente fiscalizar, né, as atitudes, a criação de planos, estratégias de negócio do Conselho de Administração e vai fiscalizar as atitudes dos diretores, né, ou seja, a execução daquilo que foi criado pelo Conselho de Administração, tá? Portanto, isso é óbvio, né, que diretores e conselheiros não podem fazer parte do Conselho Fiscal, tá? Gente, encerrado aqui, né, os órgãos da sociedade e, portanto, encerrada a sociedade anônima. Falei que hoje ia ser bem breve, espero que isso possa ter ajudado de alguma maneira, né, para a prova de quinta-feira. E obrigado pelo semestre. Qualquer dúvida de todas as matérias podem tirar comigo aí, beleza? E é isso. Boa semana a todos e boa prova.